Eita, deixa eu botar para gravar. Então, aqui a gente tem o join, certo? Que é o nome do comando. Vai estar lá em Home, Modify. Aí aqui tá como é o atalho dele. O atalho, o ícone, né, no caso. E o atalho é o J, certo? Lembrando que ele é para fazer o objeto mais rápido, né? Fazer com que nós desenhemos mais rápido. E a função dele, né, é juntar as linhas, certo? Duas linhas que tiverem próximas, aí a gente pode fazer uma única linha. Essa é a parte do join. Aqui é o group que Gilson estava comentando, certo? A gente vai transformar objetos selecionados. E aí eu vou fazer. E aí é uma outra diferença em relação ao Bone-Dry, que o Bone-Dry ele transforma um polígono, certo? Apenas um polígono, em uma polyline. E aqui no grupo ele tem a mesma ideia de um bloco. A diferença dele é que eu não preciso acessar o bloco para poder fazer a modificação, tá? Esse grupo aqui, eu consigo modificar ele por fora, dentro do próprio objeto, dentro do próprio desenho. Como isso? Vamos lá. Deixa eu só mostrar aqui. Pode ser digitado group ou então G, certo? Que é o atalho dele. Também tem o painel, que é no painel do grupo, e tem lá group. E para fazer, a única coisa que para realizar o comando, seleciona as linhas que vai unir ou os objetos e dá Enter, tá? Vamos fazer lá para vocês observarem. Vou aqui fazer vários retângulozinhos, só para a gente... Pronto. Então, junto aqui, ó, o comando group, certo? Ou então a gente vai botar G e dar Enter. Vou selecionar tudo que eu quero colocar no mesmo grupo, como se fosse um bloco. Aí ele tá todo selecionado, tá? Dou Enter. Aqui, todos os retângulos virou um único bloco, tá? Um único grupo. Porém, eu consigo modificar sem precisar acessar o bloco. Porque vocês lembram que... A senhora pode fazer de novo, por favor? Posso, com certeza. Só para eu terminar aqui. Essa da semana... não sei se vocês lembram. Semana retrasada, a gente falou sobre o bloco. Que o bloco também agrupa o objeto, certo? Agrupa o objeto. Ele consegue agrupar o objeto, só que ele agrupa e faz o bloco. E a gente tem como fazer ele dentro do próprio arquivo que a gente está trabalhando, ou então criar uma biblioteca. Vocês lembram que a gente comentou isso? Oi? Lembram? Eu recordo que a senhora citou até que a gente poderia até baixar na internet. Deu até o link do site para poder baixar. Exatamente, exatamente. Esse é o bloco, tá? Só que a diferença desse bloco para o grupo, certo? É que no grupo eu não preciso acessar, porque no bloco, para fazer algumas alterações, eu não preciso acessar. No bloco, eu vou copiar aqui, vou dar explodir, tá? Explodir virou objeto separado novamente, certo? Aqui também. Eu vou agora transformar isso aqui no bloco, tá? Aí eu venho aqui em Insert, criar bloco, e vou criar bloco só dentro desse arquivo mesmo, tá? Aí selecionei. Vou dar Enter.
Ok? Aí tem todas aquelas configurações que a gente viu, tá? Não vou me adeter tanto. Eita. Deixa eu criar aqui o bloco. Objeto. Aqui está meu bloco criado, tá? Se eu quiser fazer qualquer alteração nele, ó, como eu estava fazendo nesse outro aqui, deixa eu fazer agora o grupo, certo? Home, aí eu venho aqui, ó, group, tá? Aí aperto. Seleciono tudo que eu quero transformar no grupo, tá? Selecionei, dou Enter. Quando eu selecionei, ele virou um grupo e aqui é um bloco. O estresse, por exemplo, eu consigo utilizar apenas em um objeto desse grupo. Já no meu bloco, eu não consigo, certo? Para fazer essa modificação que eu fiz nesse grupo aqui, eu teria que acessar o bloco e aí sim fazer a alteração. Mas aqui eu não preciso. Aqui, simplesmente, eu, no mesmo local, vou fazer minha alteração, tá? A mesma coisa, se eu vou colocar aqui uma Ashura. Deixa eu colocar aqui uma Ashura. Dou Enter, tá? Ele fez aqui, certo? Ele criou essa Ashura aqui no meu grupo. Lá no meu bloco, ele até cria, certo? Mas em algum momento ele pode dar um erro, tá? O grupo ele não vai dar erro, ok? Essa é a diferença do grupo para a parte do bloco, tá? E eu posso também editar esse grupo aqui, adicionar, remover, aí adiciono o objeto. Eu vou adicionar só a Ashura que eu fiz. Dou Enter. E aí, agora a Ashura faz parte do meu objeto, certo? É muito mais fácil, vamos dizer assim, mais fácil eu lidar com um bloco, com um grupo, do que com um bloco, tá certo? O bloco serve mais para quando a gente trouxer ele de fora. Mas sempre criar um bloco dentro do objeto e um grupo, é mais fácil um grupo, tá? Porque aí o grupo a gente consegue mexer, porque às vezes você tem alguma referência no próprio desenho que você quer ver para poder fazer a alteração, tá? Então, através do grupo, a gente consegue fazer isso, certo? Por isso que a gente tem essa opção também. Entenderam aí? Quer que eu retome? Eu entendi. Entendeu? Vocês estão muito calados. A única pessoa que está falando aí é Gilson. Quem é mais? Eu. Exatamente. Vocês estão muito calados. Tem 19 pessoas. Mas eu tô na escuta, professora, eu tô na escuta. Tá na escuta, né? Atenção, O soldado tá atento. Tá certo. Eu sei como essas atenções, viu? Pronto. Então, ó, a gente tem aqui... Tô bem atento à sua aula, professor. Tô acompanhando direitinho mesmo. Pronto, que bom, viu? Que bom. Professora, eu tô com uma dúvida e não dúvida, mas na realidade é dúvida mesmo. Certo. Supomos que qualquer um desses quadradinhos aí, qualquer um deles, fosse um terreno, certo? Tá. Aí um quarto desse, eu criasse uma garagemzinha, 4 colunazinhas e batesse uma lajezinha. Um exemplo, certo? Como é que eu iria identificar que em cima dessa laje eu iria ter outro pavimento? Seria páginas separadas ou eu iria sobrepor as imagens? Eu acho que por rachura. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Isso aqui seria teu terreno, né? Teu lote, não é isso? Na verdade, a gente nem vê embaixo. Oi? Na verdade, a gente não vai ver embaixo. Ah, é verdade. Aí As vem. colunas. Aí aqui seria as colunas, é isso? Correto. Por exemplo,
Uma coisa bem simplesinha, só para ilustrar. Pronto. Certo? Ok. É uma coisa simples. Aí eu bati uma lajezinha, pronto, acabou. Saiu meu térreo. Isso aqui é teu térreo e tu tem uma laje aqui em cima. É isso? Correto, exatamente. Pronto. Aí essa parte aqui, ó, isso aqui, esse aqui você vai fazer duas plantas, tá? Duas plantas baixas. Uma do térreo. Deixa eu... Sou leigo, professora. Quando se refere a duas plantas baixas, eu vou colocar uma ao lado da outra, eu vou colocar uma sobre a outra, ou eu vou colocar um em uma página e o outra em outra página. Pronto, é isso que eu ia explicar agorinha. Você foi mais rápido do que eu. Bota o meu ali. Ó, então aqui você ia fazer o térreo, certo? Essa parte aqui, ó, isso aqui não é a tua laje, né? Isso. Correta. Aí ela não tá fazendo sombra aqui embaixo. Sim. Então, por ela tá fazendo sombra, a gente colocaria em projeção, tá? Aí eu vou botar aqui. Então, ela ficaria assim. Então, teu térreo... Repete aí a projeção, professora. Oi, a projeção é a partir da... Ou antes da... Na verdade, eu foi o antes da janta, tá? Eu tô num banco. Pronto. A projeção é a partir de tudo que vai fazer sombra na planta que você está trabalhando, tá? Então, por exemplo, você vai estar fazendo um térreo, certo? E tua laje está fazendo sombra, tá? Tá fazendo uma sombra no térreo. Então, onde ela estiver fazendo sombra, você vai colocar como projeção, ok? Tudo que tiver, Natália, naquela linha de corte, né? Como a gente falou lá passada, aquela linha de corte imaginária que tem 1,50 m. Se está acima dessa linha, vai ser uma projeção. Exatamente. A gente vai usar, né? E como você estava falando, eu vou ter um desenho para minha planta baixa do térreo e eu vou ter outro desenho para a planta baixa do pavimento superior. E aí, a gente vai copio. Baixas. Eu copio e aí mostraria apenas a minha laje, tá? Faria isso. Esse aqui seria o teu térreo e aqui seria a tua laje. Entendido aí, Gilson? Entendi perfeitamente. Aí, no caso, a partir do segundo desenho, eu vou fazer, digamos, uma divisão do cômodo. Vou, sei lá, botar um banheirozinho, um exemplo. Sim, exato. Exatamente. Aí, no caso, eu saio colocando um ao lado do outro, ou eu saio colocando páginas uma ao lado da outra. Para quando for fazer a impressão. A gente comentou semana passada a respeito do tamanho do papel, né? Aí é exatamente isso. Se ficar muito grande, aí você bota em outro papel, tá? Mas, em geral, se for uma casa pequena assim, a gente bota uma junto da outra mesmo, tá certo? Sem problema. Para adicionar mais papéis é justamente esse sinalzinho de mais que temos aqui embaixo, essas guias, né? Pode ser por aqui também. Isso. Viu? Agora, assim, dependendo... Porque, assim, isso aqui é o layout, tá? Que a gente vai... vamos passar, né, Vanessa, para ele? Não sei. Aí, aqui é o layout, tá? Aqui já seria a prancha, como ela ia ficar, ok? Eu posso fazer aqui no layout e sair colocando várias páginas, ou então eu trago aquele bloco lá da minha prancha para cá, para o model, e trabalho aqui no model. Também pode ser, certo? Tem essas duas opções. Aí fazendo aquela escala que eu estava explicando, que Vanessa explicou a Stephanie, né? Duplicava aqui, daí fazia a mudança na cota, tá? Mas a maneira mais correta mesmo é utilizando o layout. Ok? Ok. Então, deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, o grupo, a diferença do grupo é essa. Que a gente pode fazer a alteração de maneira mais rápida, tá?
sem necessariamente entrar no bloco. Assim que essa seria a diferença entre o grupo e o bloco, tá certo? Alguém aí ficou com dúvida? Não fale dúvida não, que dúvida é meu sobrenome, viu? Tá certo. Ó, e tem outra coisa. Eu posso fazer o grupo. Fiz o grupo, tá? Isso aqui é um grupo, certo? Isso aqui é um grupo. Aí eu posso desligar ou ligar o grupo, tá? Aqui, ó, ele é azulzinho. Vocês estão vendo aí, ele é azul. Ele tá ligado. Então, ele tá em grupo. Como também eu posso desligar, desliguei, virou um grupo separado, assim como o layer, tá? E aí a gente faz a modificação que quer, certo? E depois eu religo o grupo. E ele volta a ser grupo. Entendido aí? Essa opção? Entendido. Então, a gente pode ligar ou desligar, assim como o layer, tá? A gente liga e desliga. Ele ligado, ele vai estar azul. Ele desligado vai estar normal, cinzinha aqui. Tá certo? Essa é a parte do grupo. Vamos voltar para lá. Já estamos acabando. Esse aqui seria o nome do comando, tá? Como chegar até ele, através da barra de ferramenta do Rainbow. E o atalho. Aqui o align, que para mim, eu adoro esse comando, tá? Esse comando é o align. Ele faz como se fosse uma rotação. Porém, não é bem uma rotação. Ele faz alinhamento de um objeto em cima do outro. Certo? Então, como isso? Ele alinha um objeto por uma referência, tá? Eu vou mostrar lá no... Tenho aqui uma linha com inclinação X, tá? Eu não sei qual é a inclinação dessa minha linha aqui, certo? E eu quero pegar esse grupo aqui que eu fiz e alinhar todos eles, alinhar na mesma inclinação. Aí, como é que eu faço? Venho em Align. Align, eu tenho aqui modificar, Modify, certo? E ele tem aqui, como se fosse duas barrinhas de gráfico, tá? Vocês estão vendo aí? Conseguem ver? Estão vendo? Oi? Eu tô vendo. Pronto. Então, aqui, Sim, a gente tem aqui o Align. Vou apertar. Seleciono o objeto que eu quero, certo? Selecionei. Dei Enter. Aí, como é que eu faço? Primeiro, eu vou dar no ponto de origem, no objeto de origem, para onde eu vou querer, certo? Segunda, aí, terceira fase, né, no caso, eu dou o terceiro clique no segundo ponto de origem para onde eu vou querer ir, tá? E dou Enter. E Enter, aqui eu vou botar No, tá? Nesse momento, ele alinhou exatamente na minha linha aqui, que eu não sabia a inclinação, certo? Aqui. Então, ele ficou alinhado. Entenderam aí? Ô, professora, tem como fazer um alinhamento de tudo, de todo grupo, não? Sim, professora, perfeito. O grupo todo foi alinhado, só que o cubo mais embaixo ficou colado, porque ele é o cubo mais próximo da linha. Foi não porque tem como botar tudo de uma vez, ele é um grupo. Porque assim, veja só. Eu coloquei esse objeto, esse cubo aqui, como sendo a origem, certo? Então, por ele ser a origem, e aí eu vou voltar para vocês verem. Por ele ser a origem, se eu tivesse pego esse, por um exemplo, certo? Vou lá fazer o align, aí seleciono, dou Enter. Aí, ó, eu já não peguei mais ele, tá? Peguei esse aqui de cima. Então, eu boto aqui o primeiro, vou para o segundo ponto. Boto o segundo ponto aqui da origem
e vou também para a minha linha. Dou Enter e digito No, tá? Nesse caso, quem ficou No. Quem ficou na linha foi exatamente o bloco que eu escolhi como o objeto de origem, tá? Alguém tinha feito uma pergunta. De novo, por que não coloca yes? Então, porque assim, o yes, eu vou mostrar para vocês, a L, vou fazer agora pelo atalho, tá? E vou fazer aqui, dou Enter e yes, tá? Aí, o que é que ele fez? Ele dá uma escalada no objeto, tá? Esse yes é porque não deu para perceber. Mas eu vou... Deixa eu ver aqui. A L. A L. Aí eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Certo? Aí ele dá uma pequena escalada no objeto. Eita, eu botei no. Deixa eu botar yes. Ele dá uma pequena escalada no objeto, tá? Ó, yes. Aí tá vendo que ele escalou o objeto? Do tamanho que eu tinha posto ele, tá? Eu coloquei uma linha aqui e outra aqui, tá? Supondo. Aí eu vou a L, dou Enter. A L, dou Enter, selecionei, tá? Dou Enter novamente, a primeira linha. Eu vou para esse ponto aqui, certo? Aí pego o segundo e vou para o segundo ponto, tá? Dou Enter. Se eu colocar yes, ele vai ficar exatamente nos pontos que eu coloquei, tá? Ah, entendi. Ele escala exatamente no ponto que eu coloquei. Só que aqui, como está em grupo... Aumentando ou diminuindo o tamanho do objeto? Ele vai colocar o objeto no tamanho foi selecionado você marcou os pontos. Certo. Beleza. Entendeu? Obrigado. Aí, se eu botar no, ele não escala. Ele vai ficar exatamente como ele estava. Tá? Ele só vai alinhar na projeção, né, Natália? Não vai mudar as medidas originais. Exatamente. Exatamente, tá? Ele só vai alinhar o objeto que eu escolhi em referência à linha que tá, certo? Show. Beleza. Pronto. Mais alguma dúvida? Deixa eu colocar. Voltei. Voltou agora. Pronto. Então, aí eu vou fazer só novamente esse daqui, para você entender, tá certo? Esse daqui é para alinhar um objeto X a uma referência, tá? Um objeto de referência. Então, ele vem aqui, ó, no atalho, no ícone, ele tem o Modify aqui e tem, como se fosse um gráficozinho aqui, certo? Align. Nossa. Aí a gente aperta nele, tá? Seleciona, deixa eu acertar. Seleciona, dê Enter. Aí eu coloco o primeiro ponto no objeto, o objeto de origem para onde eu quero levar. E o segundo ponto do objeto de origem para onde eu quero levar, tá? Dou Enter. Se eu coloco yes, ele escala. Se eu coloco no, ele não vai escalar. Eu não quero escalar, eu quero só que ele alinhe, tá certo? Então, eu vou colocar no. E aí, ele vai ficar exatamente em cima da linha que eu pedi, ok? Certo, entendi. E, ó, só o último detalhe. Se eu botei aqui no ponto final, tá? Mas se eu botar aqui nesse ponto aqui, ele vai do mesmo jeito, viu? Não precisa ser exatamente no ponto final, não. Eu boto do ponto final, normalmente, porque aí eu tenho uma precisão maior que eu tô pegando exatamente na linha, tá? Aí, normalmente, isso, eu vou fazer aqui a L, dou Enter, seleciono, dou OK. Ó, eu posso fazer daqui para cá, tá? Ponto final aqui dele. Dei Enter, vou dizer No. E aí eu consigo, ele vai
para a minha linha que pedir, certo? Ele vai fazer exatamente para a linha que pedir. A diferença é que a primeira linha que eu coloquei foi aqui. Então, ele foi exatamente para cá, tá? Mas ele não aumentou e nem mudou a minha inclinação, porque eu peguei nesse ponto final, tá certo? Não tem problema para onde você pega. Nem a origem, nem o ponto final. Certo? Professora, Oi? rapidamente aí, mudando só o comando. O comando anterior que você ensinou, só para eu ver que quando eu retornei já tinha feito, para unir uma linha a outra. Como é que você fez? Certo, o join. Ó, o join é o seguinte, ele funciona assim, ó, nesse caso aqui, deixa eu ver. Ó, eu tenho duas linhas aqui, uma do lado da outra, tá? Uhum. E eu quero unir ela, tá? As duas são linhas e eu quero fazer a união dela, transformar uma única. Aí eu aperto J, ou join, né? Seleciono as duas linhas e dou Enter. E aí elas juntam, ok? Mas tem que estar alinhado no caso, né? Exato. Nesse caso aqui, por um exemplo, que ela não está junto, tão próximo, certo? E são duas polylines, ele dá erro e pede para você fazer assim, como se fosse com fillet, tá? Uhum. Utilizando o fillet em 0 para fazer essa união, ok? Ok, obrigado. Nada. Pronto, gente. Deixa eu voltar para lá, para a gente finalizar. Aí aqui, ó, se vocês tiverem alguma dúvida, tem como é que faz, certo? Seleciona ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. E aí vai dar igual a isso, tá? Aqui, eita, faltou mexer aqui. Está como vai chegar no align, tá certo? Mostrando que é aqui. E o atalho dele eu vou modificar para mandar para vocês. É o AL, tá? Faltou fazer essa modificação. Então, o atalho do align é AL. Então, a gente consegue fazer esse alinhamento mais rápido. Mais uma vez, teria o rotate, que a gente já deu, e vocês poderiam ter utilizado o rotate, certo? Mas com a L, fica mais rápido. A partir de agora, como a gente eu vou sempre estar repetindo isso, de que a partir de agora, nós só estamos dando comando de agilidade, tá certo? Então, esse daqui... Ah, professora, mas eu só me lembro do rotate. Eu posso fazer com rotate? Pode. Você vai conseguir fazer com rotate. Porém, poderia ser muito mais rápido você fazendo com align, tá? Vanessa, tem alguma observação aí? Não. Alguém está com dúvida? Alguém?